Deus tem uma igreja. E muitas vezes nós chamamos a igreja de casa, a casa de Deus, coluna da verdade. A igreja, ela tem vários sinônimos, né? Templo, congregação e assim por aí vai. E eu quero dizer para vocês que a igreja é considerada uma casa, e Jesus até contou, né, numa parábola, em uma metáfora, que o nosso lar, ele deve ser firme, forte, e deve ser construído, a nossa casa, sobre a areia ou sobre a rocha? Isso. Por quê? Ele contou, aquele que construiu a casa sobre areia, vieram as ondas, vieram os vendavais, vieram ventos e derrubaram aquela casa. Por quê? Porque o alicerce daquela casa era frágil, era simplesmente areia. Pois é. Mas aquele que construiu sua casa sobre a rocha, vieram as ondas, bateram nela, vieram os ventos, os vendavais, os tsunamis da vida, e o que aconteceu com aquela casa, gente? Permaneceu firme e forte. Por quê? Ela estava com um fundamento, e o fundamento daquela casa era a rocha. Vocês sabiam que a igreja de Deus tem um fundador, que a igreja cristã tem um originador, que a igreja verdadeira da palavra de Deus, da profecia bíblica, o remanescente fiel, tem um autor. E quem é o fundador da igreja cristã? Vamos pedir para que a própria Bíblia, Mateus 16, 16 e 18, o texto bíblico diz assim, respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta veio por causa da pergunta que Jesus fez aos discípulos. Qual foi a pergunta? Vocês lembram? Depois vocês leem o capítulo todo do 16 de Mateus. Mas era mais ou menos assim, quem as pessoas do mundo acreditam ser Jesus, o Filho do Homem? Algumas pessoas diziam, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, um profeta do Antigo Testamento. Outros dizem que o Senhor é o profeta Malaquias. Outros dizem que o Senhor, eu estou acrescentando aqui, parafraseando, que o Senhor é o profeta Elias, que foi trasladado vivo, lembra, no Antigo Testamento? Outros dizem que o Senhor é outro personagem. Aí Jesus disse para os discípulos, voltou a pergunta para os discípulos: e vocês? O que vocês acham? Quem eu sou? Aí os discípulos ali ficaram só observando, olhando um para o outro. O grande e ousado Pedro levantou e disse o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo. Olha que bonito. Aí, quando Jesus ouviu essa resposta de Pedro, Jesus então falou, elogiando o discípulo, nos seguintes termos: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha para cá. Muito bem, aqui Jesus falou para Pedro o seguinte: Tu és Pedro, sobre esta pedra você vai edificar a minha igreja. Ou seja, então a igreja de Deus deve estar assentada em um fundamento que é Pedro. Bem, é isso que as pessoas entendem, e a maioria dos religiosos anuncia e prega que Pedro, aquele que o negou várias vezes, eles dizem que a igreja tem um fundamento, e o fundamento dessa igreja, o autor dessa igreja é Pedro, por causa desse texto aí. Mas será que é isso mesmo, gente? Tá, não é não.
Não é não, pastor? É, porque tem gente que disse que São Pedro, né, foi o primeiro sacerdote, né? Eles falam até, foi o primeiro papa, né? Pedro é o patrão da igreja, foi sobre ele que Jesus Cristo fundamentou a igreja. Só que aí tem um problema. A gente vai para o original, e a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em que língua? Grega. Perfeito. Aí a gente vai no grego, lá em São Mateus, capítulo 16, versos 16 e 18, e nós encontramos esse texto no original grego. Nós encontramos duas palavras, uma referindo-se a Pedro e a outra referindo-se a Jesus. Exemplo, a palavra Pedro aí está no original Petros. Ah, você sabia o porquê Petrópolis se chama Petrópolis? Nós estamos aqui a alguns quilômetros de Petrópolis, bem pertinho de Petrópolis, Ariel. Você sabe por que Petrópolis tem esse nome? O que significa Petrópolis? Petrópolis, polis, cidade, né? Petros, Petros, vem do original, na língua grega, que quer dizer o quê? Pedro, interessante. Sim, mas Pedro, na verdade, é Petros. E Petros significa algo. Petros significa o quê? Petros significa o quê? Pedra. Na verdade, não é pedra. Na verdade, é fragmento da pedra, que faz parte da pedra. Mas não é a rocha, é o fragmento da rocha. Em outras palavras, na verdade, tu és pedrinha. O texto original tem outra palavra parecida, mas não é a mesma. Aí continua. E sobre esta pedra, a palavra não aparece mais como Petros. Essa palavra pedra aí, no original grego, tem assim, ó, Petra. Petra. Não é uma bebida alcoólica aí que vocês conhecem, não, cuidado. Mas é um nome que deram a essa bebida alcoólica. A palavra grega aí é Petra. Então nós temos duas palavras gregas em um verso só aí, para a gente identificar sobre que ou sobre quem Jesus estabeleceu a sua casa de oração. Vamos lá. Na verdade, tu és pedrinha ou fragmento de rocha, e sobre esta Petra, o que é Petra no original grego? Aí você vai lá no léxico, que é o dicionário grego, léxico, vai lá e pergunta lá no dicionário que ele vai te responder. O que é Petra no grego? Petra é rocha. Então aí a gente tira uma dúvida aqui, ó. Jesus disse a Pedro: tu és fragmento de pedra ou da rocha. E sobre esta rocha você vai edificar a minha igreja. Eu pergunto, Jesus disse que aquela pedra representa ele, a rocha, ou representa Pedro, o fragmento da rocha? Então é o seguinte, nós aprendemos aqui que Jesus estabeleceu a sua casa de oração, a sua igreja, não foi sobre um ser humano mortal, pecaminoso, viciado, fraco, débil, pecador. Cristo edificou a sua igreja sobre a rocha. Quer ver um detalhe para vocês confirmarem o que eu estou dizendo? Paulo, ele reconhece o fundamento da sua igreja, que ele pertenceu, em Efésios 2, 19 a 21. Olha o que é que diz Paulo sobre o fundamento. Quem é o fundador da igreja? Quem é o alicerce da igreja? Quem é o autor da igreja? E sobre quem foi instituída a igreja de Deus? Olha o que é que Paulo diz, ó. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Continua no verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, Jesus, a pedra
de esquina. Em outras versões, a pedra angular. Então a igreja foi fundamentada, alicerçada sobre Cristo, a pedra ou a rocha de esquina, a rocha angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então o apóstolo Paulo reconhece nesses versos que Jesus Cristo é a pedra sobre a qual ele mesmo edificou a sua igreja. Qual é o grande desejo de Jesus então para com a sua igreja? Efésios 5:27, leia comigo, vamos lá. Qual é o desejo de Deus, Jesus Cristo, para a sua igreja? Para a apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha para cá. Há dois significados para a igreja. Existe a igreja indivíduo e existe a igreja organização. Certo, Zezinho? Cuidado para ela não dormir. Presta atenção aí. Então é o seguinte: igreja indivíduo, igreja organização. Porque tem gente que diz assim, ó, quem é a igreja? Eu sou a igreja. Não está errada, né? Como alguns pensam assim, mas a igreja ela tem dois significados. A igreja sou eu e a igreja é a instituição estabelecida por Jesus. E Jesus institui a igreja não para ficar vazia, não para se tornar uma exclusivista ou exclusiva para lá, né? Mas inclusiva. Então Deus estabeleceu, de acordo com a Bíblia, para a igreja ser preenchida por seres humanos. Então quando eu digo que sou a igreja, eu não estou errado não, eu sou a igreja, mas eu sou a igreja indivíduo. Deus está comigo, mas Deus também tem uma igreja CNPJ, não é só CPF, é CPF e CNPJ. Ele estabeleceu e tem data para isso. Nós aprendemos que tem data para esse estabelecimento, né? Então Jesus Cristo quer que nós apresentemos a sua igreja, tanto o indivíduo CPF quanto a organização CNPJ, uma casa gloriosa, uma igreja sem mácula, uma casa sem ruga, uma igreja sem coisa semelhante, nem coisa semelhante, porém, uma igreja, casa santa e sem defeito. Pastor, existe alguma igreja sem defeito, pastor? Nós participamos de uma igreja, e a igreja é constituída por gente, por pessoas cheias de defeitos. Bem-vindo mais um. Bem-vindo mais uma, bem-vinda. Você está numa igreja que está cheia de pessoas defeituosas, de caráter e etc e tal. Acontece que a igreja bíblica, né, institucional, ela não tem defeito no que diz respeito, não tem mácula, não tem ruga, no que diz respeito ao seu programa de doutrinas. Ou seja, você pode ler do Gênesis ao Apocalipse. Quando o Antônio foi batizado hoje, ele recebeu um kit de batismo, a Bíblia, certificado, inclusive um livro chamado Nisto Cremos. Você quer saber quais as crenças que a igreja adventista vive e ensina? Leia Nisto Cremos. São 28 crenças, divididas em 6 doutrinas. Aí vem doutrina do Pai, doutrina do Filho, doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja, doutrina dos últimos dias. Tudo isso aí, 28 crenças divididas em 6 doutrinas. Então nós temos 28 crenças e temos 6 doutrinas. Só que as doutrinas e as crenças não pertencem à igreja adventista. As doutrinas e as crenças pertencem à palavra de Deus. Entenderam? Por isso que as crenças bíblicas que a igreja adventista do Caleb resolveu colocar em prática e ensinar para as pessoas, essas crenças não têm
ruga, não tem mácula, não tem defeito. Quem tem ruga, quem tem mácula, quem tem defeito, são os que participam desta crença. CPF. Mas a instituição, as crenças fundamentais, elas não têm porque são extraídas da palavra de Deus. E sabe quem foi? Foi o próprio Deus que criou essas crenças. Aí a gente resume as características da igreja do Caleb. Por isso que tem muita gente aí que fala mal, né? E a gente não está aqui para lavar roupa suja das outras religiões, e por isso que está proibido o pregador assumir esse local aqui sagrado para estar criticando religião A, religião B. Isso aqui não é para isso. Aqui é um lugar de ensinar a verdade. Por si só a mentira se desfaz, né? Desaparece. Ensina a verdade, irmão. Então, nosso objetivo como pregador, como pregadora do Evangelho, é ensinar a verdade. Não estamos aqui para bater boca com ninguém, com religião, com crença nenhuma. É o que tem acontecido já por aí, e as pessoas ficam, é fim do mundo, mas é fim do mundo mesmo. Mas não precisa ficar alarmado, não precisa ficar frustrado. Falou mal da minha igreja. Eu já falei e repito, Deus não precisa de advogado. Deus precisa de você como sua testemunha viva. Ok? Quem fala mal da igreja de Deus na terra, vai prestar contas a ele, porque o próprio Jesus disse, ai daquele, meu advogado, das causas impossíveis, o Wendel, quem falar mal da minha igreja, Jesus falou isso. Se os poderes do inferno não têm potência suficiente para ir contra ela, quem é você que fala mal dela? Vai ter que prestar conta. E Jesus falou assim, agora veio a palavra na mente, no coração, agora vai sair pela boca. Jesus disse assim, ai daquele que vem o escândalo. Cuidado. A lição da semana falou da menina dos seus olhos. Quem é a menina dos olhos de Deus? Vocês. Nós. E quando estamos reunidos em uma assembleia como agora, em uma igreja, nós somos a menina dos olhos de Deus, amados nós somos por Deus. Deus nos quer muito bem, minha querida igreja. Deus ama muito você. Então não deixe que outras pessoas tirem o brilho dos seus olhos. Né, garotada? Não deixe que as pessoas do mundo tirem o brilho que vocês têm. Conhecedores como são, conhecedoras como são, da palavra de Deus. Então é o seguinte, essa menina tem características, você, igreja de Deus, do Caleb, tem características, e eu vou resumir assim com vocês, Quais as características da igreja do Caleb, verdadeira, quais são? Primeira característica, Apocalipse está lá, né? Não preciso ler com vocês, 12, versos 17, e o capítulo 14 também, verso 12. 12, 17 está de cor aí, vocês conhecem, né? Que o dragão perseguiu a mulher e foi guerrear com o restante dos seus descendentes, a sua semente, o remanescente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, a fé de Jesus, ou o testemunho de Jesus. Capítulo 14, essa é a paciência dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Sabe que a igreja de Deus, do Caleb, ela tem identidade. Pastor, essa igreja aí, Adventista Sétimo Dia, é o nome de seita, parece, né? Como muitas pessoas falam, é nome de seita, Sétimo Dia. Que negócio é esse? De onde ela saiu? Pode ter certeza, leia a história da igreja adventista. Tem gente que está falando mal da igreja adventista, do Sétimo Dia, dos seus cofundadores, dos seus membros, mas nem sequer foi no Google para saber a origem da igreja, nem sabe o que a igreja crê, nem sabe as doutrinas, as crenças. Então, meu irmão, para você falar de algo, você precisa ter base, não é? Então, não faça como esses incultos, não façam como muitos que estão aí, jogando, né, contra o verdadeiro rebanho de Cristo.
Eles vão prestar contas a Deus, deixa eles falarem, mas você mesmo pesquise por si próprio, deixa o TikTok da vida, deixa essas coisas das redes sociais, faça como os discípulos, eles largaram as redes e seguiram a Jesus. Se tiver de largar as redes sociais para conhecer Jesus, largue. Eu fiz um paralelo aqui com rede, né? Mas vocês entenderam. Então é o seguinte, a igreja de Deus na terra, verdadeira, a igreja do Caleb, é aquela que guarda todos. Não vem com essa de que um acabou não, viu? Lembra de Tiago capítulo 2, verso 10, aquele que diz que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos? Não vem com essa não. Guardar 9 não é guardar 10. Guardar 10 é guardar 10, não é guardar 9. Então tem gente aí, não, isso aí não dá para mim não. Sabe qual é? Sabe qual é a massa hoje do mundo? Não é? Sabe qual é a moda, melhor dizendo, do mundo hoje? A moda é o seguinte, é ter uma religião à la carte. Como assim? Você já foi em restaurante, claro, né? É evidente, né? Tem um restaurante self-service, tem um restaurante à la carte, tem um restaurante rodízio. Pois é, a moda hoje das religiões é à la carte. Você pega o cardápio e você vai dizer assim, ó, eu quero que o pastor pregue isso aqui, não quero que o pastor pregue aquilo ali, eu quero que o pastor seja bonzinho comigo, com todo mundo, e se ele falar alguma abobrinha, a gente mata ele. Tem alguns que têm vontade mesmo de fazer isso, trucidar, esganar, mas ó, isso é a religião à la carte. Eu quero ouvir tal hino, senta lá, parece que é o rei da cocada, né? É o dono daquele banco. Senta lá e diz assim, vou ouvir. Consumidor, bando de consumidor. Só lembrando que a gente não vem para a igreja para consumir, não. A gente vai para a igreja para adorar a Deus. A gente não vem para a igreja para assistir culto, não. A gente vem para a igreja para adorar a Deus, para prestar culto. Ninguém aqui é espectador. Todos nós somos adoradores. Quem assiste culto não é um membro da igreja, é o Deus Todo-Poderoso. E Ele se assenta no trono e deixa que todos nós adoremos a sua beleza, a sua santidade. Então, tem que guardar os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais cultura. Não fala não. Não tomarás o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Né? Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho com o teu próximo. Não fala não. Não cobiçarás nada que pertence a teu próximo. Amém? Meu irmão, se você diz que guarda os mandamentos de Deus, então você está no caminho certo. Muito bem, primeira característica. Segunda característica, tem o testemunho de Jesus. Olha a identidade. E o testemunho de Jesus é a profecia, de acordo com Apocalipse 12, verso 17, e capítulo 19, verso 10, não é? Então, veja bem, Deus tem uma identidade. Você já viu na sua identidade, pelo menos 2 características na sua identidade? O que é que tem lá? Tem a sua foto. E o que é que tem mais lá? As suas impressões digitais. Ou o dedão lá. Pá! Não é assim? 2 características principais de um documento de identidade são 2. A sua foto. Guarda os 10 mandamentos. A sua impressão digital. E tem o testemunho de Jesus. A igreja que não tem isso aí, ela não pode se tornar, e não é a igreja do Caleb. Outra característica, surgiria como movimento profético no final dos 2300 anos, de Daniel 8,14, ou seja, no ano de 1854, a igreja instituição oficializou-se, por causa da grande profecia. Então a igreja adventista do Caleb, adventista do 7º dia, ela não surgiu porque um ancião, ou um pastor de uma igreja, ou um presbítero de uma igreja, ou um padre, ou um sacerdote, como queiram, deu um tapa na cara do outro lá, ficou de dodói, né? Ficou de mal, aí foi,
Com raiva, fundou uma outra igreja. A igreja adventista não surgiu no fundo do quintal, não, irmão. Você precisa entender a sua crença, de onde você veio. Você precisa saber para onde você vai, como ela surgiu. Então não foi de uma brigazinha, não. Até hoje surgem igrejas por causa disso. E cuidado para quando forem estabelecer igrejas, a própria igreja de Deus, né? Não estabelecer outra por causa de uma briguinha. Fiquei chateado com você e briga. Aí vai. Deus é tão misericordioso que abençoa, né? Abençoa quando é a igreja dele. Quando é a igreja que não obedece a ele, não abençoa, não. Mas a mesma igreja que ele abençoou, né, tem suas características. Às vezes alguns membros da própria igreja de Deus se rebelam entre si, né? Ficam de mal um do outro, ou uma da outra, né? Aí esse aqui forma um grupinho, uma panelinha com tampa. Ó, se tiver panela no seu convívio diário, que não tenha tampa, para que dê oportunidade para que outros entrem nessa panela, porque se tiver tampa é do inferno. Panela tem que não ter tampa. Aí ele sabe? Aí funda uma igreja em outro lugar. Deus é tão misericordioso. Não é porque eles se degladiaram, se dividiram, mas é porque a vontade do Pai é que a igreja seja conhecida através do seu testemunho e as pessoas começam a conhecer a sua mensagem. Vamos lá, característica, a igreja de Deus surgiu nesse movimento, então tem data, a identidade tem data, ela surgiu, não foi de uma briga, ela surgiu na profecia maior, no grande diagrama profético, na maior profecia bíblica, 2.300 tardes de manhã. E aí, essa igreja teria uma mensagem singular a pregar, contida em Apocalipse 14. Você sabe o que é que diz Apocalipse 14? É a mensagem dos 3 anjos, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Aquele que adorar a besta e a sua imagem, e assim por diante. As 3 mensagens de Apocalipse 14. Você sabia que somente a igreja do Caleb, a igreja adventista do 7º dia, ensina de forma singular e prega Apocalipse 14? Essa é a grande diferença da igreja de Deus do Caleb na terra para as demais igrejas religiosas. Quais as características, então? Seria um movimento mundial. Você sabe esse texto de cor, não sabe? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, a todas as gentes. Então virá o fim. A igreja de Deus, ela seria mundial. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem em quantos países a igreja adventista tem sua unidade? Quantos países reconhecidos pela ONU hoje? Pois a igreja adventista está em mais de 180 países no planeta. Algumas igrejas por aí conhecidíssimas de vocês, tem até aqui, em um desses bairros de Areal, ela pode ser volumosa, pode ser enorme, pode ser gigantesca no Brasil, mas não é enorme, não é gigantesca e não tem sua representação ou representatividade num todo, tá? A igreja adventista do 7º dia, ela não é uma igreja local, ela é extremamente organizada e o sistema político da igreja, de forma para organizar, se chama representativo e não congregacionalista. Então, ela faz parte, Léo, ela faz parte em todos os lugares, praticamente, falta muito pouco, por exemplo, Janelas 1040, em lugares que o evangelho não está lá, lugares que não existe cristianismo, é chamado de as Janelas 1040, lá no Oriente Médio, né? Lugares que eles não acreditam que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade e que Jesus vai voltar. Eles acreditam em outra coisa. Então, nesses lugares,
A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um programa de evangelizar. E está levando missionários para lá, para morarem por lá por anos, para mostrar o evangelho eterno. Então a Igreja Adventista não é a igreja local, não é aquele povo minguado. Acabou até aquela música, ninguém canta mais aquela música assim, ó, somos um pequeno povo muito feliz. Já ouviram essa música? Já ouviram? Isso é da época de Rufino, né? Não? É não? Eu falei besteira? Falei besteira? Então é o seguinte, ó. Então é da época de Ismael. Tá bom. Todo mundo quer ser novo aqui. Eu tenho 15 anos, não tenho nem mais cabelo, 15. Então veja só. A questão é a seguinte. Onde é que eu estava mesmo? Vocês me tiram do sério. Hã? Onde é que eu estava? Hã? A Igreja do Fim, não foi isso que eu falo, não. Não, mas tudo bem. A questão é, a Igreja Adventista, ela é mundial. Mundial. Ok? Global. Ou em outras palavras, ela é católica. Ela é universal. Ela está na maioria dos países do globo. Então a Igreja Adventista tem enviado missionários para essas janelas aí. Lugares impenetráveis estão sendo penetrados pelos missionários que têm a verdade de Deus e participam da igreja do Caleb. Amém? Vamos terminar? Acabou meu sermão. Que legal. Vamos para casa? Vamos. Mas as considerações finais é que a igreja, ela tem 2 significados. Ela é a igreja visível, remanescente da profecia. Ela surgiu de uma perseguição. E ela surgiu do diagrama profético, do maior período profético de 2.300 anos, de Daniel 8,14. Mas além de ser visível, Deus tem também a igreja invisível. Qual é a igreja verdadeira do Caleb invisível? A igreja visível é essa, Igreja Adventista do Sétimo Dia, com documento e tudo. E a invisível, qual é? Ok, perfeito. Esse aí está afinado. Está aí, ó. Está afinadinho, parece que ele já viu. Mas é isso mesmo, ó. Ainda tem outras ovelhas. Não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Quem é o pastor? Jesus. Quem é o rebanho? Só que esse rebanho aí, de João, Jesus está falando aí, é aquele rebanho invisível, que na verdade existe, mas não está ainda no aprisco, não está ainda fazendo parte do rol de membros da igreja do Caleb. Esse rebanho aí é um rebanho de ovelhas que Deus tem espalhadas por todo este vasto planeta Terra. Ou seja, Deus tem pessoas fiéis em todas as igrejas, quer sejam cristãs, quer sejam pagãs. Concordam comigo? Então, a igreja de Deus é a igreja adventista do sétimo dia, certo? Certo? Só que a igreja de Deus é a igreja adventista do sétimo dia. Porém, a igreja de Deus na terra é muito mais que a igreja adventista do sétimo dia. Por isso que a gente não deve falar mal de ninguém e tentar salvar o número maior possível de pessoas, porque Deus tem, além de sua igreja visível, a igreja que tem documento, tem foto e tem impressões digitais, tem também uma igreja que é maior lá fora. Deus tem fiéis na igreja católica, Deus tem fiéis no candomblé, no espiritismo, no hinduísmo, no islamismo, em tudo que é ismo, Deus tem fiéis. Qual é a nossa tarefa como igreja do Caleb? Qual é a nossa tarefa como igreja adventista do sétimo dia? Como igreja de Deus? É levar o evangelho a esse pessoal que é de Deus, só que é invisível, entre outras palavras, entre aspas.
é um invisível que existe, é um invisível palpável, palatável, é um invisível que existe diante de nossos olhos, é no nosso condomínio, é na nossa escola, é na nossa faculdade, é no colégio, é em todos os lugares deste vasto planeta. Deus tem fiéis. Repito, a igreja verdadeira de Deus é a igreja adventista do sétimo dia, mas a igreja verdadeira de Deus é muito mais que a igreja adventista do sétimo dia. A igreja de Deus tem pessoas sinceras em todas elas. Eu vou ler o último texto, que não está aí, está na minha cabeça, claro, eu tirei da Bíblia. Apocalipse 18, verso 4. Uma voz do céu, e essa voz do céu dizia bem alto: retirai-vos dela, povo meu, porque se vocês continuarem nela, Babilônia, a mãe das meretrizes, a mãe das religiões falsas, se vocês continuarem nela, vocês irão se perder. Se Deus disse: eu tenho outro povo, João 10,16, mas eu quero atraí-los para mim, para que se torne apenas um rebanho e um só pastor, ele também reverbera lá, o eco é impressionante e ensurdecedor, em Apocalipse 18,4, quando diz: sai dela, povo meu. Está vendo que Deus tem povo até no satanismo? Está vendo que Deus tem povo e a gente às vezes é muito preconceituoso? Não vou falar com este ateu, não. Não vou falar com este espírita, não. Não vou falar com este católico, não. Porque eu tenho a verdade de Deus. Sai daí, ô exclusivista, adventista falso, Caleb falso. Está assim no mapa. Presta atenção. Você tem uma mensagem linda. Não manche essa mensagem. É por isso que os de plantão, aqueles inimigos, porque eles se acham inimigos nossos. Nós não somos inimigos de ninguém, mas eles se acham inimigos. É por isso, por falso testemunho nosso, por não darmos o verdadeiro testemunho bíblico, cristão, evangelístico, adventista, eles estão de plantão. Eles esperam um deslize nosso, um escorregão nosso. Sabe para quê? Para malhar a igreja de Deus. E você não sabe o prejuízo que você vai dar se você macular esta igreja sagrada. Você não sabe o prejuízo que é você ver as pessoas lindas de amarelo pregando o evangelho, e em vez de ajudar, você fica criticando, e a pessoa do outro lado, que não entende ainda a verdade, nunca vai querer entrar por causa do seu testemunho ridículo, medíocre. Abre os olhos, adventista Caleb. Abre os olhos, porque Jesus está voltando e quer que demos de nossa parte os nossos talentos, os nossos dons. A gente está investindo dinheiro no lugar errado, os talentos no lugar errado. A gente vê pessoas em Big Brother da vida, que já passaram por essas fileiras aqui. A gente vê pessoas nesses realities de música por aí, que a TV noticia do mundo aí, não vou falar para não dar ibope. Conheço pessoas que foram minhas ovelhas, que querem holofotes, querem famas, e a maioria desses cantores que vão para esses realities de música, não vou dizer o nome porque vocês já sabem, elas vieram, a maioria veio de igrejas evangélicas. E o interessante é que vão, saem da nossa fileira, ainda se consideram, mas não são, porque ou a gente é, irmãos, ou a gente é. Não tem meio termo, não. Aí as pessoas vão e aplaudem. Olha, vamos orar hoje, porque fulano vai para a competição final. Passou, vai lá, vai cantar música do diabo, música do cão do inferno. Aí o irmão vai ainda ora para ele dar-se bem, se dá bem. Eu não sou, quem me conhece sabe muito bem, eu não sou legalista, vocês sabem disso. Tem uns crentes da minha igreja que olham para mim desconfiados.
Ou esse pastor é liberal e não legalista. Meu irmão, eu entendo de música um pouquinho. Eu sei o que é isso. Mas tem gente que aplaude alguns queridos que saíram daqui quando estão lá do outro lado. A igreja de Deus na terra não deve, de maneira alguma, é claro, a igreja precisa se modernizar, né? Modernizar, a igreja linda, é coisa boa, sim. A igreja precisa se modernizar. O que a igreja não pode é se mundanizar. A igreja precisa abrir os olhos, os ouvidos, ficar atenta, porque estamos, eu não tenho dúvida, você tem dúvida que estamos nos últimos segundos desta terra? Então, pelo amor de Deus, seja parte da igreja verdadeira. Se você é a igreja invisível, você do outro lado que está me assistindo, sem preconceito, né? Venha para a igreja visível. Vai chegar o dia, a chuva serôdia vai ser o ponto de partida, de trazer o trigo que está lá no meio do joio, a sacudidura vai ser o ponto de partida, de tirar o joio do meio do trigo da igreja. Você é a igreja de Deus linda, amada pelo Deus Todo-Poderoso, odiada pelo inferno. Essa igreja tem uma missão aqui na terra, e a missão desta igreja é sarar o ferido, é romper as correntes, é libertar os cativos. A missão da nossa igreja aqui na terra é iluminar a mente daquele ou daquela que está confundido ou confundida. A missão de cada um de nós, participante da igreja de Deus, é falar a verdade. Esse é o desejo do dono dessa casa, do fundador desta igreja. Esse é o objetivo através do qual ele colocou você aqui na terra. Você quer ser essa igreja? Sim ou não? Quer testemunhar desta igreja para a igreja invisível que está lá e não conhece ainda o evangelho? Sim ou não? Então, por favor, dê testemunho verdadeiro. Se você não quiser, as portas são bem largas, vá embora, mas não fica aqui atrapalhando, não. Não estou botando ninguém para correr não da igreja não, né? Presta atenção. Mas eu quero dizer uma coisa, se for para atrapalhar, arreda, vai embora. Como muitos querem fazer justiça com as próprias mãos, quem vai fazer isso é ele, com a sacudidura. Deixa o joio crescer, e a gente vai saber que ele é muito diferente do verdadeiro discípulo, do verdadeiro trigo. Que essa igreja, que é você, somos todos nós, CPF e instituição, dê o verdadeiro testemunho de sarar a ferida do próximo, de curar a enfermidade espiritual do nosso irmão, da nossa irmã, que nós possamos ser essa verdadeira igreja do Senhor. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo. Já faz muito tempo que eu comprei uma igreja, a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo que enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou,
e não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar, ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Ali quero morar. Essa igreja que nasceu no coração de Deus desde os tempos do Velho Testamento, com Israel, desde os tempos dos discípulos, com os apóstolos no primeiro século, e depois o remanescente fiel que deu prosseguimento e dará prosseguimento como a igreja do Caleb até que ele volte. Você quer ser esta igreja? Fique em pé, Caleb. Essa é a sua igreja, a igreja da profecia bíblica, a igreja que tem duas enormes características: obedece a Deus através do guardar os mandamentos e tem o espírito da profecia, o dom de profecia. Esta é a paciência dos santos.
os que guardam os mandamentos de Deus. Que falem que somos arrogantes, porque realmente alguns são, mas não, a igreja não propõe isso. A igreja não ensina a arrogância. Que falem os ignorantes que somos seita. Estou nem aí. Eu lembro que quando matavam os cristãos na época do cavalo vermelho, precisamente nos anos 303 a 313 depois de Cristo, Tertuliano, ele chegou a dizer o seguinte, que o sangue dos cristãos é semente. Deixa, vem perseguição por aí. Vem, que venham as perseguições políticas, religiosas, que venham. Mas, por favor, querido Caleb, não arredam o pé desta casa, porque esta casa está fundamentada sobre a rocha. Os ventos vão bater nela, as tormentas virão também, de igual forma, mas ela não vai cair. Parece que até vai, mas não cai, porque esta igreja é a menina dos olhos de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.